sujeito hegeliana é de um sujeito cindido. O sujeito é esta experiência, tornar-se sujeito é separar-se em si mesmo, tornar-se duplo. O sujeito não se reconhece numa igualdade simples consigo mesmo. E é justamente essa a crítica, né, de você mergulhar na substância. É não perceber o processo de se tornar sujeito, que é um processo de separação, né? Por isso Hegel vai dizer aqui que o verdadeiro é o todo. O verdadeiro é o todo no sentido de que é tanto esse todo que se separa, quer dizer, então se conhece nessa separação, e é também a relação entre os separados enquanto todo, né? Ou seja, não é uma apreensão da totalidade, não é essa ideia do verdadeiro é o todo, que se tornou escândalo, enfim, por isso que o Adorno então fala, né, o verdadeiro é o não, o todo é o não verdadeiro, né? Quer dizer, até inverte um pouco a expressão hegeliana. Não, verdadeiro é o tudo. Tudo é o não verdadeiro. Das Wahres, das Ganze. Então, essa expressão, obviamente, nessa inversão do Adorno, tem a ver com a ideia de que está implícito nessa ideia, nessa concepção hegeliana, de que o todo é alguma coisa como uma totalidade que se sobrepõe e que é uma espécie de legitimação, né, de tudo que é autoritário, assim por diante, do Estado, né? E no caso, justamente esse todo, ele não seria o verdadeiro, mas a parte, digamos, o que se separa, o momento do não idêntico, enfim, essas considerações que aparecem em algumas obras do Adorno, né? Mas o fato aqui é que o que o Hegel diz a seguir é decisivo nesse trecho, né? O verdadeiro é o todo, mas o todo é somente a essência que se implementa através de seu desenvolvimento. Sobre o absoluto deve-se dizer que é essencialmente o resultado, que só no fim é o que é na verdade. Sua natureza consiste justo nisso, em ser algo efetivo, em ser sujeito ou vir a ser de si mesmo. Então, agora aqui, essa expressão, sich selbst werden, o tornar-se a si mesmo, sujeito. Então, ser sujeito é um processo de tornar-se sujeito. Para o Hegel, o sujeito não é algo pronto, né? Claro, esse resultado é também resultado no sentido de um processo que envolve um momento anterior, não um resultado seco, que nós vimos anteriormente, né? Trata-se de perceber esse processo de mediação do tornar-se outro, que é o momento do sujeito. Então a alteridade, de alguma maneira, é a verdade do sujeito, porque ele não é substância e, portanto, é sujeito. Quer dizer, não é a substância não enquanto mero em si.
Então, a concepção hegeliana de que o todo deve passar por um processo de se tornar real e verdadeiro, que ele no início ainda não se tornou o que é, enfim, de que necessita de uma mediação, de uma passagem pelo outro de si, anders werden, como se diz aqui, o tornar-se outro que deve ser retomado, e é uma mediação. A mediação não é outra coisa senão a igualdade consigo mesma sem movente. Essa expressão criada aqui, die Vermittlung ist nichts anderes als die sich bewegende Sich-Selbst-Gleichheit. Essa igualdade de si mesmo que se move, ou a reflexão em si mesma, o momento do ser, do eu que é para si existente, a pura negatividade, ou reduzida à pura abstração, o devir simples, ou reduzida à sua pura abstração, o simples vir a ser. Então, é importante aqui perceber esse processo em que o eu se torna algo na medida em que existe. Todo esse discurso do ser para si existente, do eu, aqui traduzido por o momento do eu para si essente, tentando guardar esse Seiende, do existente, enfim. É importante perceber que esse processo de negação, né, de negatividade, é um processo real, não é teórico, ele é a experiência que o Hegel vai, na introdução, a gente vai ver na próxima aula, é o desespero da consciência, né? Verzweiflung, não é uma dúvida, não é o mudar de um objeto tranquilo, mas é o próprio sujeito que ali se forma na medida em que se transforma, né? Então ele mesmo ele mesmo deixa de ser o que é, e de alguma maneira a consciência possui uma certa resistência quanto a essa transformação, né? Então, é preciso que a consciência passa da sua imediatidade, dessa Unmittelbarkeit, por uma Vermittlung, por uma mediação, né? Que é o processo de reflexão. E aqui nós vemos aqui sendo retomado a perspectiva já do texto sobre a diferença, né? Como diz o Hegel, é, portanto, um desconhecer da razão o que se faz quando a reflexão é excluída do verdadeiro e não é compreendida como um momento positivo do absoluto. Então, essa questão de envolver no interior do todo a reflexão, né? Que é, então, esse processo de constituição do sujeito, né? Quer dizer, essa expressão, o verdadeiro é o todo, que vem logo em seguida, a expressão tomar a substância como sujeito, remete a ideia de que é o processo que deve ser apreendido. Não se trata de pensar que o Hegel esteja dando uma guinada a favor do sujeito e deixando a substância de lado. Não, a ideia é que a diferença, a negação que se processa no sujeito, na medida em que há essa transferência, que é o todo, né? Que é isso que vale ser apreendido, né? Então não é uma totalidade opressora, repressora e assim por diante que o Hegel está afirmando, né? E isso então vai se exprimir no plano humano, no sentido de que o homem deve tornar-se aquilo que ele é. Essa expressão, essa imagem do embrião, né? Que é o homem em si, só que não é o homem para si.
Uma outra maneira de exprimir essa perspectiva do sujeito na substância é essa expressão de que a razão é um atuar segundo fins. Que foi traduzido aqui como a razão é o agir conforme a um fim. É que eu prefiro traduzir o tun por atuar, né? Tun não é handel, agir, no sentido da ação. A palavra é um fazer, de alguma maneira, que é conforme a fins. É um atuar. Então não é propriamente a Handlung, que a razão é um atuar segundo fins, segundo uma teleologia própria, e de que o sujeito não é um ponto que repousa em si, mas ele é refletido em si mesmo, que somente pode ser aprendido em seu movimento de si. Essa expressão que surge mais adiante, né? É uma evocação ao Aristóteles, né? A natureza como um motor sich selbst bewegend, que se move a si mesmo, né? Eles traduziram, é ele mesmo motor. Quer dizer, o Hegel faz uma alusão ao Aristóteles. Digamos que o Aristóteles tenha percebido essa teleologia no plano da substância, mas é preciso agora pensar isso, extrair esse sujeito que atua no plano, digamos, propriamente humano, né? E isso é a negatividade, sua força motriz, seine Kraft, a sua força de mover, seine Kraft zu bewegen, abstrakt genommen, ist das für sich sein oder die reine Negativität, é o ser para si. O resultado, portanto, o resultado é somente o mesmo que o começo, porque o começo é fim. Essa palavra fim, weil der Anfang Zweck ist, porque o começo é finalidade. Fim aqui é como finalidade, não é Ende, não é começo que é fim. O começo ele tem uma finalidade, ou seja, de alguma maneira esse é um grande problema da filosofia moderna, digamos assim, que ela não percebe que na própria substância, na apreensão da substância, o sujeito já está atuando, né? E que, digamos que a filosofia moderna esquece que ela é sujeito, que o sujeito é sujeito da substância. Ou seja, é um processo que no interior da substância foi se colocando, né? E é também o mesmo movimento que o Hegel tem quando ele analisa o entendimento, a figura do entendimento, que toda essa subjetividade ela foi explorada na época moderna no plano da natureza, por as leis de força, lei de força e assim por diante. Então é o sujeito que se descobre desde a substância. E, portanto, é a finalidade realizada, ou a realidade existente, como um devir desdobrado, que é essa inquietação das Zelats, que aqui eles traduziram por... essa inquietude é justamente o si. O si, no caso das Zelats do sujeito, né? A expressão do sujeito. Veja, quando a gente fala aqui de sujeito e si e tudo mais, né? Não se deve imediatamente pensar num homem, embora o homem seja o lugar, mas a ideia é que a substância ela se torna consciente de si, ela passa para uma consciência, né? O sujeito, então, é o resultado disso, né? A necessidade de representar o absoluto como sujeito serviu-se das proposições Deus é o eterno, ou a ordem moral do mundo, ou o amor, etc. Em tais proposições, o verdadeiro só é posto como sujeito diretamente,
mas não é representado como o movimento do refletir-se em si mesmo. Então, é isso que é o importante, esse movimento do refletir-se em si mesmo, né? Selbstbewegung. Que é o movimento, als die Bewegung des sich in sich selbst reflektieren dargestellt. E aí, toda a questão de que Deus, então, tem que ser apreendido no predicado, né? Não se trata, pois, de pensar o absoluto como sujeito por meio de nomes como Deus e amor, pois somente o predicado dirá o que é o sujeito. Por conseguinte, a filosofia não pode residir na fixação de um chamado princípio, de um princípio único, de uma espécie de antecipação de que o absoluto é o sujeito, abstrata, né? Mas é preciso essa ideia do sujeito em movimento, que surge aqui no fim do parágrafo 23. Movimento de si, Selbstbewegung. Vejam só, esse automovimento, essa expressão Selbstbewegung, que está no fim do 23, é a mesma palavra que é esse si. Por isso que o ideal seria traduzir por movimento de si. A efetividade do conceito é o movimento de si. Então, a filosofia ela não pode residir na fixação de um assim chamado princípio, que na verdade é falso por ser apenas universal e o início, mas que não é o desenvolvimento do saber como ciência. O Hegel, de novo, aqui fala do saber como ciência, Wissen aus Wissenschaft, ou seja, o saber como trabalho do saber. Quando ele diz aqui, entre as várias consequências, no 24, decorrentes do que foi dito, pode-se ressaltar esta, que o saber só é efetivo e só pode ser exposto como ciência ou como sistema. Então, de novo, essa ideia de Wissen aus Wissenschaft, né? Outra consequência é que uma assim chamada proposição fundamental da filosofia, se é verdadeira, já por isso é também falsa. Então, o falso está na fixação de um sujeito prévio, né? Ou seja, é falso toda perspectiva que estabelece um princípio universal apenas, o começo a partir do qual, então, tudo o resto se deduzirá, né? Agora, uma outra questão na sequência que é interessante perceber, se então interessa esse movimento do sujeito a partir da substância, que envolve uma cisão, porque envolve uma duplicidade em si para si, que é um para o outro, o processo de vir, né? Que é esse meio, que é essa mediação no caso, é uma mediação do sujeito consigo mesmo na medida em que ele é o duplo. Quer dizer, o sujeito, na medida em que se torna sujeito, ele transpõe esse momento da substância nele e ele é duplo, né? Sujeito e substância nele mesmo, né? Então, esse processo, o Hegel vai também chamar de que o absoluto é espírito. Essa ideia de espírito, né, exprime a dinâmica do sujeito como negatividade, no sentido de que ele se torna outro, se torna objeto para se tornar sujeito. É em si para si, se reflete em si e se supera em si. Como diz o Hegel aqui no parágrafo 25.
O que está expresso na representação que exprime o absoluto como espírito é que o verdadeiro só é efetivo como sistema, ou que a substância é essencialmente sujeito. Só o espiritual é o efetivo, é em si e para si. Ou seja, é sempre o absoluto é o espírito na medida em que ele é o devir. O espírito, no caso, pensado até, de certa maneira, tem uma ressonância na interpretação que o Hegel faz do cristianismo, né? No sentido, digamos, Pai, Filho e Espírito, né? A substância, sujeito e essa verdade do sujeito, né? Enquanto substância que é, no caso, o espírito, né? Então, esse ser em si e para si é primeiro para nós o em si, é a substância espiritual. Quer dizer, mais abaixo, deve ser para si como objeto, mas ao mesmo tempo, imediatamente, como objeto suprassumido e refletido em si. Esse suprassumido é o Aufheben, né? Que é a maneira como eles traduziram isso, né? Somente para nós ele é para si, enquanto seu conteúdo espiritual é produzido por ele mesmo. Porém, enquanto é para si, também para si mesmo, então é esse autoproduzir-se, o puro conceito. É também para ele o elemento objetivo, no qual tem seu ser aí, e desse modo é para si mesmo o objeto refletido em si, no seu ser aí. Então, essa dimensão de que há algo além do em si, do para si, para o sujeito, né? Para o momento da subjetividade, né? No sentido desse devir que é apreendido além do processo do em si e do para si. Então, essa dimensão do espírito é importante, porque ela é propriamente o que transcende esse processo, né? Da reflexão no sujeito, né? Então a substância se torna objeto no sujeito, né? E aí supera, no sentido de que se reflete em si. Então, depois de considerar essa relação, quer dizer, veja, portanto, esse percurso da substância como sujeito, da substância que é, do verdadeiro que é o todo, e do absoluto que é espírito. Ou seja, essa ideia da superação no plano, digamos assim, do ser para o outro, que é o espírito. Então, esse percurso é o que o Hegel chama de aprender a filosofia como sujeito, né? A partir da substância. Agora, na sequência do texto, o Hegel vai passar para uma dimensão que é essa dimensão que no início do texto eu falei, que é bastante complexa, porque ela envolve o processo, esse processo da substância passando para o sujeito, desse verdadeiro que é o todo, que nem tem a negatividade nele mesmo, e que é espírito. Isso se dá no plano do indivíduo, que é essa peculiaridade da fenomenologia do espírito, né? E aqui, logo no início, inclusive tem um pequeno problema de tradução, o puro conhecer no ser outro absoluto, do absoluto ser outro, a tradução foi colocada reconhecer-se a si mesmo. Mas é o puro conhecer, das erkennen im absoluten Anderssein. Esse éter, enquanto tal, é o fundamento e chão da ciência ou do saber no geral, em sua universalidade. E aí o Hegel agora vai falar desse elemento que é a consciência. A consciência se encontra nesse elemento, no seu movimento de seu vir a ser. E que ele também vai chamar de imediatez do espírito. Um pouco abaixo, a imediatez do espírito é, em geral, o substancial do espírito. A reflexão, o ser que é a reflexão sobre si mesmo. Então, esse espírito, que é a verdade exprimida
num plano além dessa relação de cisão, ela tem uma imediatez que é a consciência, que é a consciência de si, que é, portanto, o indivíduo. A ciência, por seu lado, exige da consciência de si que se tenha elevado a esse éter, para que possa viver nela e por ela, e para que viva. Em contrapartida, o indivíduo tem o direito de exigir que a ciência lhe forneça pelo menos a escada para atingir esse ponto de vista, e que o mostre dentro dele mesmo. Então, o que nós temos aqui é uma certa oposição entre a consciência, né, e o absoluto, e que de alguma maneira esse processo tem que se resolver, né? A consciência, ela de alguma maneira tem que ser elevada a esse processo que por ela de alguma maneira acontece, né? Mas isso tudo é um processo de violência. O Hegel vai falar que no plano da consciência há antes a ideia de uma perda do espírito. Como ele diz aqui, esse outro em que a consciência se sabe junto a si mesma, antes como perda do espírito. Para a consciência, ao contrário, o elemento do saber é um longe além, em que não se possui mais a si mesma. Então isso remete a essa expressão do desespero da consciência que surge na introdução, né? E que aqui o Hegel interpreta como um processo de assimilação da consciência individual que assimila a consciência universal. De alguma maneira, o Hegel aqui está retomando o que surge lá no escrito sobre a diferença, que é a relação do especulativo com o senso comum. Quer dizer, quando ele fala, o senso comum não compreende o especulativo compreende o senso comum. De alguma maneira isso surge aqui de novo, e vai ser sempre um problema, vai ser na história da filosofia um problema da opinião, que a filosofia sempre é esse momento espiritual que está além do plano da consciência. E isso no entanto, é a consciência que efetiva esse todo, mas ela vai efetivá-lo como uma perda de si mesma, né? Como diz o Hegel aqui, essa expressão, para a consciência natural, confiar-se imediatamente à ciência é uma tentativa que ela faz de andar de cabeça para baixo, sem saber o que a impele a isso. Então, essa relação enviesada que tem a consciência com o saber, né? E é isso então que ele vai agora aqui tematizar, né? Que no entanto deve haver aí um processo, né? Um processo de assimilação. É óbvio que a ciência ela ela opera no universal. E essa passagem não é do particular ao universal, mas é esse universal que se particulariza, né? E nesse particularizar passa pelo indivíduo, o indivíduo como espírito incompleto, e que então é uma figura concreta na qual domina uma determinidade. E esse processo é que então é agora tematizado, no sentido de que existe todo esse trabalho do universal e também o indivíduo. O indivíduo que então precisa de alguma maneira se encontrar nisso, né? Como diz o Hegel aqui, o que esta fenomenologia do espírito apresenta é o vir a ser da ciência em geral, ou do saber. O saber, como é inicialmente o espírito imediato, é algo carente de espírito, a consciência sensível. Para tornar-se saber autêntico ou produzir o elemento da ciência, que é seu conceito puro, o saber tem de se esfalfar
através de um longo caminho. Esse vir a ser, como será apresentado em seu conteúdo e nas figuras que nele se mostram, não será o que obviamente se espera de uma introdução da consciência não científica à ciência, e também será algo diverso da fundamentação da ciência. E aí impõe-se uma tarefa para o indivíduo. De alguma maneira, o indivíduo é substância e sujeito, né? Mas no início ele é mais substância do que sujeito. E esse processo da passagem da substância para o sujeito é esse processo que a fenomenologia exprime. Ou seja, esse é propriamente o fenômeno do saber, né? E o assunto da fenomenologia é partir desse nível, digamos, mais substancial para o nível mais propriamente subjetivo, né? E o indivíduo, então, ele vai internalizando isso, né? E aí o Hegel vai dizer, a tarefa de conduzir o indivíduo desde seu estado inculto até ao saber devia ser entendida em seu sentido universal e tinha de considerar o indivíduo universal, o espírito consciente de si na sua formação cultural. Então, o singular, ele deve percorrer os estágios da formação, a história da formação do mundo. A formação do indivíduo consiste em se apropriar do que está dado pela história, pelo espírito universal. O problema todo é esse, né? Existe uma instância que é a do própria consciência, né? que sai da substância, né? E existe também a perspectiva do indivíduo que, no momento presente, de alguma maneira é herdeiro de todo esse percurso e deve refazer esse percurso da fenomenologia que surge agora no presente. Então é um processo, digamos assim, de refazer o percurso do espírito universal, né? Então é de particularizar esse universal, que é ao mesmo tempo uma universalização do particular. Quer dizer, é duplo aí o movimento, né? E aí o Hegel ele vai usar duas expressões, né? Ele vai falar do indivíduo particular, onde há uma determinidade, né? E que então ele precisa percorrer esses estágios, né? Enquanto algo que de alguma maneira já foi feito pelo espírito, né? Quer dizer, embora tenha sido feito pelo espírito enquanto consciência, né? E aí o Hegel vai se referir aqui a duas afirmações. Uma afirmação é esse monstruoso trabalho da história mundial, que na verdade foi traduzido por gigantesco trabalho da história mundial. No parágrafo 29, e é isso que o indivíduo, de alguma maneira, precisa atualizar para ele se reconhecer enquanto tal. Mas esse trabalho da história mundial, essa tradição, ela passa por uma potência também gigantesca do negativo, que é uma outra expressão que surge mais adiante, né? Força portentosa do negativo, no parágrafo 32. Mas na verdade é a mesma expressão em alemão. Ungeheure Kraft des Negativen und ungeheure Arbeit der Weltgeschichte. Die ungeheure Arbeit der Weltgeschichte e die ungeheure Macht des Negativen. Então é essa dialética que a fenomenologia do espírito de alguma maneira apresenta, né? E que
no fundo, acaba sendo um triplo, três instâncias, né? Que não existem na enciclopédia. Na enciclopédia existe o saber, que é apresentado na medida em que ele se constrói desde a instância sensível até a instância, digamos, mais propriamente absoluta da forma. Mas aqui na fenomenologia existe também o drama da consciência envolvido nisso. Ou seja, esse é um pouco o problema da fenomenologia, de que o Hegel ao mesmo tempo fala desse processo que se realiza na consciência e por meio da consciência, e também trata da relação que a consciência tem com esse processo que passa nela e que de alguma maneira ela não percebe, que é esse processo do saber, né? Então, essa questão do indivíduo, do indivíduo particular e do indivíduo universal implicada na formação, né? E aí há todo um processo de assimilação também, que o Hegel considera importante, quando ele fala que uma coisa é o bem conhecido em geral, mas que isso tem que ser reconhecido, tem que ser, ou seja, tem que ser conhecido, na verdade, que a palavra alemã é erkannt. Então, é preciso que esse absoluto se torne consciência no plano da consciência. E isso implica todo um processo de força do negativo, no qual o entendimento é importante, como o Hegel coloca aqui no parágrafo 32, né? E que é esse puro eu que move, né? Ele vai falar também de uma absoluta Zerrissenheit, que é essa expressão dilaceramento absoluto, ou seja, que remete a esse nível da consciência que está envolvida nesse processo. E essa outra expressão, que também é emblemática, de que é preciso olhar o negativo na cara, e dessa maneira o sujeito dá existência à determinidade. Isso está na página 36. Não, deixa eu ver aqui na página... bom, deixa eu ver aqui. Ungeheuer Macht des Negativen. Sim. 38 do alemão, Não está no 38. Do alemão? Ah, da tradução. Não pode ser, porque aí já vai além do trecho. Essa expressão que eu estou procurando é olhar o negativo na cara. Na página 38 da tradução. Eu estou confundindo com os parágrafos aqui. Sim. Parágrafo 32, de encara diretamente o negativo. Aqui no alemão esse trecho é bem diferente. Das Negativen ins Angesicht schaut. É que encara o negativo, quer dizer, olha o negativo no rosto e nele permanece. Então, esse
aspecto, ele se coloca no plano da consciência. Como diz o Hegel, o espírito só alcança a sua verdade à medida que se encontra a si mesmo no dilaceramento absoluto. Ele não é essa potência como positivo que se afasta do negativo, como ao dizer de alguma coisa que é nula ou falsa. Liquidamos com ela e passamos a outro assunto. Ao contrário, o espírito só é essa potência enquanto encara diretamente o negativo e se demora junto nele. O que é importante é que esse processo ele se dá no sujeito enquanto existência. E o sujeito ele apenas abandona isso na medida em que ele experimenta isso nele mesmo, né? Diretamente. De modo que essa mediação ela não é fora, é nele mesmo, né? E isso na verdade ela é, digamos, diferente na época moderna do que na época antiga. Como diz o Hegel na sequência, nos tempos antigos o problema era elevar o sujeito, né, no universal, né? Mas na época moderna o sujeito já está no universal. Então é preciso aí fazer de novo com que esse universal seja fluido, né? Como diz Hegel, por isso o trabalho atualmente não consiste tanto em purificar o indivíduo do modo sensível e imediato e em fazer dele uma substância pensada e pensante. Consiste antes no oposto, mediante os supra-sumidos pensamentos determinados e fixos, efetivar e espiritualizar o universal. Então, essa tarefa que o Hegel aqui está colocando, da fenomenologia no plano do indivíduo, no sentido de que a ciência ela deve chegar ao indivíduo na medida em que também é feita pelo indivíduo. E no caso da época moderna, trata-se de alguma maneira de se desfazer desse elemento da subjetividade que já está colocado como uma espécie de preconceito no plano do sujeito, né, do indivíduo. E com isso, então, nós vamos nos encaminhando aqui para o fim do trecho, que esse é então o movimento do conceito, né? Que são círculos, automovimentos, essencialidades espirituais, né? E o interessante, então, essa expressão final, né? De que essa é praticamente a primeira parte da ciência, né? Quando o elemento do ser aí é imediato. Justamente apontando para essa dimensão do indivíduo, né? Agora, o que é importante perceber aqui, nessa passagem do indivíduo, né, que é indivíduo singular para indivíduo universal, que muitas vezes se pensa que o percurso da fenomenologia é um percurso de elevação do individual desde a certeza sensível até o saber absoluto, e que, portanto, o indivíduo ele passa do particular para o universal. Isso talvez se dê num plano da consciência, mas não no plano do próprio saber, porque o saber de alguma maneira já está colocado, se esse movimento é da substância do sujeito, e o que ocorre é um processo de consciência no plano do indivíduo, no plano da consciência mesmo, né? Mas não no plano do que é, quer dizer, enquanto está colocado, né? Então, de alguma maneira, não há um percurso ascendente, mas há um percurso de tornar consciente todo esse saber, né? Então, essa é uma questão bem complicada no processo da fenomenologia, mas que tem que se tomar cuidado de que o universal já está colocado, né? E que a fenomenologia expõe uma espécie de percurso
que cada consciência tem que fazer nela mesma esse percurso que a história de alguma maneira já fez e que é isso que se apresenta para a consciência. É dessa maneira que me parece que se coloca essa situação do indivíduo, né? Bom, então é basicamente isso que a gente vai ver hoje. E o que agora se coloca para a sequência é que a gente ainda não viu tudo isso na introdução, quando o Hegel também vai colocar essa questão da filosofia do sujeito, só que não tanto no plano da substância, mas na discussão com Kant. Ou seja, aí a fenomenologia já é uma outra apresentação na sua introdução desse mesmo problema, né? Então a gente pode ver isso talvez na próxima aula, ou seja, os primeiros 5 parágrafos da introdução, e ao mesmo tempo vamos dar sequência a essa consideração da negação determinada na introdução. E depois voltamos ao prefácio para ver como isso se coloca. Então, não sei, alguma pergunta? Não, claro, não, é um homem, mas não é a subjetividade que promove por si só isso, né? É o tornar-se consciente. Então, o homem é o momento desse tornar-se consciente, passa pelo sujeito. Mas ainda é a substância. É o em si que se torna para si. Isso se dá no plano do homem somente. A natureza não se torna consciente. É mero em si. Não, Deus passa para o sujeito, no plano do sujeito. E Deus é a própria expressão desse movimento todo da substância para o sujeito. Sim, enquanto se você tomá-lo na imediatez. Mas o Hegel considera que essa é uma falsa consideração do divino, de Deus, né? Porque Deus passa para o sujeito. Deus é espírito. Então, Deus é a expressão dessa substância que passa para o sujeito, mas que não tem esse problema da contingência do sujeito finito. Aí tem que ver essa palavra sujeito, em duplo sentido. Sujeito enquanto lugar a partir do qual o saber se coloca, e sujeito no sentido desse lugar ser o homem na sua contingência. Que para o Hegel, no fundo, não é o problema, a não ser aqui na fenomenologia, como a instância do indivíduo, né? Mas o indivíduo deve se reconhecer nesse processo maior. Então, é esse o ponto, né? Tá bom? Então, ficamos por aqui.